No universo de Made in Abyss, a canção de Hariomari se refere a um conto de fadas que aparece em diversos livros que retratam ou expõem informações sobre o abismo. Normalmente, esse tipo de folclore é espalhado por crianças, por meio de canções e até mesmo por brincadeiras. Mas na verdade, nos últimos capítulos da obra e através também da Capitã Srage ou da Rei Rex, finalmente podemos ter uma ideia melhor a respeito de como e por que esse patrimônio material existe. E até por isso, descobrimos que a verdade sobre essa canção misteriosa pode ser ainda mais profunda do que acreditávamos. Mas enfim, fala meus aventureiros, como é que vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Eu sou Chorou e cá estamos em mais um vídeo de Made in Abyss. Dessa vez abordando um pouco mais a misteriosa canção que tem causado um grande rebuliço em toda a comunidade dessa obra, seja brasileira ou não. Além disso, eu pretendo trazer bastante o aspecto de uma antiga teoria. Afinal, seria o abismo um ser vivo gigante? E se isso for verdade, como que algo assim seria possível? Por mais absurdo que isso seja, eu acho que vale a pena a gente debater um pouco mais sobre essas perguntas. Sendo assim, se gostarem do vídeo, deixa um like aí para fortalecer, e também se não gostar, pode deixar um comentário explicando a sua indignação ou seu desgosto. De qualquer forma, vamos dar continuidade e nos aprofundar um pouco mais em todo esse folclore cheio de mistérios. Por muito tempo, Hariomari não teve um destaque em si na obra de Made in Abyss, já que até então nós apenas observamos a perspectiva dos nossos pequenos protagonistas enfrentando as dificuldades absurdas que o abismo pode proporcionar. Mas então, com a chegada do volume 12, tivemos uma série de informações, algumas revelações, mas ainda mais perguntas. Uma dessas coisas que foi aprofundada é certamente a canção de Hariomari. Através da Capitã Srage, finalmente descobrimos que essa canção folclórica, na verdade, são fragmentos de velhas cartas, sim, no plural, escritas pela sacerdotisa e um colaborador explorador desconhecido até então. Essas cartas teriam sido encontradas na primeira camada e são datadas de 250 anos atrás. Porém, é dito que boa parte das informações que estavam gravadas nelas foram perdidas enquanto elas estavam sendo decifradas. Acredita-se que a única forma de chegar no final do abismo é descodificando as informações que há muito tempo foram deixadas pela tal sacerdotisa. Dando uma olhada ainda mais aprofundada nas descrições, percebe-se que a música descreve lugares nas profundezas do abismo. Há até rumores que os nomes de Cherub e Menai, os únicos gêmeos desse lugar bizarro, e até mesmo o processo de extinção em massa chamado de respiração, foram citados nas escrituras originais. Ou seja, há muito tempo atrás, Miko, que é o nome da sacerdotisa, alcançou a sétima camada e provavelmente até mesmo que além dela, ela teria feito descobertas incríveis e até dado avisos prévios para os que se aventurassem e descessem um poço gigante. Contudo, e com o passar do tempo, essas informações acabaram sendo perdidas enquanto as suas cartas eram decifradas, o que é uma pena, né? Já que todas as informações que temos sobre as profundezas ainda são bastante incertas e escassas. Adentrando agora no primeiro verso da canção de Hariomari, que é intitulada como a do Imperial Shell, temos o seguinte: sem ser notada, a pedra que atira deixa um rastro, que cai como chuva de ferro em brasa. As árvores cobertas de gelo se transformam em nuvens. Na brecha no céu, uma grande tartaruga com o pescoço esticado está agrupada com outras, olhando para o céu dourado. Claramente esse verso trata-se de uma descrição direta sobre a parte inferior da sexta camada, o habitat das tartarugas gigantes que vimos no capítulo 62. Em seguida, temos o segmento do Cravale, e ele diz: uma voz gentil está chamando por você. Um floco de ouro brilhante fala do despertar para um ninho distante. E bom, aqui as coisas começam a complicar um pouco mais, porém é claramente uma espécie de aviso. A voz suave é presumivelmente a canção de Hariomari em si, ou então uma metáfora para a vontade da donzela do santuário. A canção convoca a curiosidade dos exploradores para se aventurarem abaixo da fronteira final, um lugar banhado em raios de ouro, ou como a canção diz, floco de ouro brilhante, que é obviamente a Cidade Dourada, a sexta camada do abismo, também conhecida como Chourou. Daqui em diante, os exploradores têm apenas um caminho a seguir, que é para baixo, mas para dentro da boca do abismo, onde tropeçarão no ninho distante. A terceira estrofe não possui título e aparenta estar incompleta. Ela diz o seguinte: muitos olhos estão observando, o que eles veem não é profundo e nem está além dos céus.
Escolhido como caminho para a alma é o caminho do grande turbilhão. Calamidade repleta com veneno desaparecendo. Permanece o estado usual do outro lado. A linha 1 no verso 3 pode ser uma pista para o olho, que sinaliza o início da sétima camada em si. A linha 2 até a linha 4 mostram ainda que a curiosidade da alma do explorado, que ousou se aventurar até agora, está o trazendo para o caminho certo em direção ao seu objetivo final de descobrir os mistérios do abismo. Ele poderia ter vivido na cidade deixando o propósito da aventura completamente de lado, mas a curiosidade o instiga a se aventurar mais do que todos os outros no desafio final. A canção também avisa seu ouvinte sobre os perigos que estão por vir, como o veneno, embora isso também possa ser visto como um aviso metafórico para a alma do próprio explorador, que pode se corromper no caminho para baixo conforme a sua aventura avança. Com isso em mente, a linha seguinte poderia ser pensada como uma maneira de limpar a alma de alguém na vida após a morte ou no abismo, mas, como termina abruptamente, não dá para dizer com certeza. O verso 4 também não possui um título e é bem pequeno. Ele diz: embora não sejam iguais, eles imitam a inspiração e a expiração, os mesmos que já foram vistos de fora, mas aqui você pode ter um vislumbre. E bora lá, pessoal. O verso 4, ele pode ser o mais importante de toda a música, pois pode nos levar a entender o verdadeiro significado e a natureza do abismo e da sétima camada em si. A música aponta que o abismo em si, ele não é um ser vivo, mas é próximo a um, já que o abismo é mostrado ser capaz de reagir a certos estímulos, produzir relíquias, como o berço do desejo, que inclusive foi encontrado em um lugar onde nada estava antes e que poderia ser visto como algo que imitava a vida. Adaptação, crescimento, desenvolvimento e evolução também podem estar envolvidos com ciclos de 2000 anos. Homeostase e processamento de energia seriam coisas que são feitas pelo campo de força do abismo. A única coisa que fica faltando seria a reprodução, mas todas as outras condições para ser classificado como um organismo vivo já são cumpridas. O significado da terceira e quarta linha, neste contexto, significa que a sétima camada em diante, você pode realmente ver esses processos, mas as camadas 1 a 6 não têm a consciência desse tipo de verdade. Em seguida, temos o famoso hino de Gronze, o verso 5, que inclusive é o maior deles. Uma voz suave está chamando você. Um floco de ouro brilhante fala sobre o despertar para o ninho distante. Uma voz suave está chamando você. Um feixe de estrelas cobrindo a noite escura diz adeus ao ninho distante. Para você que respondeu, um floco chega passando pela espiral, restaurando a vida no ninho distante. A alma que brilha sem saber é a estrela vermelha que caiu no abismo. E bom, aqui podemos dividir o verso em três partes principais. A primeira parte é da linha 1 a 3, que é uma repetição do segundo verso, o segmento de Cravali. A segunda parte começa novamente mencionando a voz gentil. Na linha 5, o feixe de estrelas pode representar os exploradores que chegaram até aqui, que pela primeira vez, agora, iluminam o trecho final dessa jornada em direção ao lendário Ninho Distante. A terceira parte é uma mensagem direta da voz gentil para os exploradores que chegaram até aqui também, que responderam e seguiram o chamado do abismo. A luz dourada, que é uma característica da sexta camada, ainda brilha até a sétima. E agora, preste muita atenção, tá bom? Muito abaixo da entrada do turbilhão dos confins, estima-se uma profundidade de 20.000 metros. E aqui seria o ninho distante, onde alguém renasce ao chegar a esse lugar. Por fim, a 11ª linha nos mostra como alguém presumivelmente é alterado para se assemelhar a uma espécie de estrela vermelha. Além disso, é preciso lembrar que nos capítulos mais recentes do volume 13, temos dois segmentos onde o primeiro vem de Srajo e diz o seguinte: somente os falhos têm um olhar cego voltado para eles, somente os falhos podem respirar. E o segundo vem ao final do capítulo 69.5, logo antes de podermos enxergar a silhueta de uma criatura diferente e até então desconhecida com um olhar cansado. E ela diz: insetos e pássaros pintam no céu um rio congelante. A cortina do crepúsculo revela o estado das estrelas. Assim, mais uma vez, aquele que foi cativado por ela é atraído para as profundezas da terra. O caminho do redemoinho envolve vastamente a água e o céu e chama os viajantes. Aqui eu te convoco, Jahodê, Holdei, Hou. Dessa forma, na minha visão, o primeiro pode falar a respeito dos exploradores que já tiveram suas almas corrompidas pelo abismo, como citei anteriormente. E o segundo, bom, reforça ainda mais o fato da curiosidade pelo desconhecido atrair ainda mais exploradores para o fundo desse buraco gigante.
A partir de toda essa relação de caçador e caça é que o abismo se alimenta através das almas daqueles que mergulham nele e acabam morrendo, já que a própria série diz que as almas daqueles que morrem retornam ao próprio abismo. Artefatos desempenham nesse caso um papel particularmente importante. Eles e a curiosidade dos próprios exploradores são as principais razões pelas quais as pessoas marcham para o abismo, e o próprio abismo em si cria artefatos mais poderosos quanto mais fundo alguém se aventura, para fazer com que os exploradores acabem indo mais longe, aumentando a chance deles morrerem. Nerehates e maldições são um resquício de pessoas tentando escapar do alcance da influência do abismo e um seguro para que ele próprio, de um certo ponto em diante, consiga pegar a alma desses exploradores de qualquer maneira. Nas camadas mais rasas, não é tão provável que alguém morra no abismo, criando a ilusão de que os exploradores são capazes de retornar facilmente e que os perigos reais são as criaturas, já que a maldição ainda não é forte o suficiente. Isso, somado com a paisagem natural, distrai do fato de que o abismo está vivo. Da camada 6 em diante, ninguém pode retornar à superfície, então o abismo pode parar de esconder o fato de que está vivo atrás de um cenário falso e finalmente mostrar sua verdadeira aparência. Isso pode ser visto mais diretamente na própria forma carnuda da sétima camada. O ninho distante provavelmente também é conhecido como um anel pivotal, um objeto ou então um marco teorizado como estando no fundo do próprio abismo. Acho que é aqui que a donzela do santuário, ou então o criador / vontade do abismo, está esperando pelos nossos exploradores. Os últimos versos da música nos dizem que alguém renascerá quando inevitavelmente chegar ao fundo. Talvez o papel da vontade do abismo seja transferido para aquele que chega a esse lugar, libertando o antigo dono da vida eterna. Isso também pode estar ligado ao ciclo de 2000 anos, que a cada 2000 anos, um novo governante do abismo é nomeado. Se isso for verdade, então esse ato pode ser visto como uma forma de reprodução para o próprio abismo, e assim preencheria todas as condições para que esse lugar fosse considerado um ser vivo colossal. Bom, como dizia o Mr. Léo, isso é apenas uma teoria. E de qualquer forma, esse foi o vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. Só para deixar avisado que essa teoria não é minha, tá? E muito menos foi escrita por mim. Além desse senso comum que já existe na comunidade com base na ideia do abismo ser um ser vivo, ou seja, um personagem gigante, esse vídeo ainda é baseado no material escrito pelo usuário Mouseman no Reddit e também na página oficial de Made in Abyss. É basicamente uma junção de informações sobre um único ponto de vista, e eu só queria deixar isso claro aqui no final, tá? Eu confesso que existem muitas nuances nessa teoria que eu acredito firmemente, mas também tem outras que pra mim deixam um pouco a desejar sobre a lógica e a continuidade da ideia, tá? Sendo assim, eu vou ficando por aqui e agradeço se você ficou comigo até aqui também, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!